Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos pegar a Bíblia, o texto. Quero ler com os irmãos Gênesis, no capítulo 4. Gênesis 4, verso 1. Eu quero falar sobre três coisas: sobre o altar, sobre a oferta e sobre o ofertante. Quero falar sobre essas três coisas nessa noite, agradecendo ao pastor Nilton pelo convite. Deus abençoe. Gênesis capítulo 4, verso 1, diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para a oferta de Abel, aí atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Amém? Os irmãos tomem assento. Vamos falar destas três coisas. Nós sabemos, irmãos, que este momento da vida, do início da humanidade, é um momento em que tudo é novo. Nós sabemos que Deus criou o céu e a terra e fez um jardim, ou melhor, fez uma reserva muito grande, e dentro desta reserva Ele fez um jardim. E nesse jardim Deus colocou o primeiro casal, Adão e Eva, que nós conhecemos muito bem. E nós sabemos que dentro do jardim eles sofreram a tentação. Veja que eles estavam cercados de delícias, cercados de boas árvores, de belas árvores, cercados de animais, cercados de belezas. A própria ideia de jardim já dá a ideia de um lugar cercado. Eles estavam muito bem protegidos, digamos assim, estavam debaixo da proteção divina. E foram tentados e caíram. E se nós compararmos a situação deles com a situação de Jesus, em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 4, o Senhor Jesus sofre a tentação, após o batismo, é enviado ao deserto pelo Espírito Santo, e lá ele é tentado pelo diabo. E a Bíblia Sagrada diz que o diabo chegava até ele, fazia as suas propostas, e Jesus rejeitou a todas, e por último teve que expulsar o diabo, e o diabo saiu. Aí nós vemos uma coisa bem interessante, que o indivíduo pode estar cercado de delícias, cercado de bênçãos, pode estar em um ambiente muito bom, e mesmo assim sucumbir à tentação. E o Senhor Jesus, que estava em um lugar inóspito, ruim, difícil, sem acesso a muitas coisas, passando ali por aqueles tempos do sacrifício, do jejum, 40 dias e 40 noites, sendo tentado pelo diabo, ele resiste. Então não se trata necessariamente do ambiente, trata-se mais do interior da pessoa, trata-se do caráter. Isso serve para nós no nosso tempo, por quê? Porque nós ficamos com aquele negócio de troca de igreja para cá, troca de igreja para lá, vai para a igreja B, vai para a igreja C. Se não mudar o caráter do indivíduo, vai passar a vida inteira mudando de igreja, porque não é o ambiente que faz o cristão, é o indivíduo cristão que naquele ambiente resiste ao diabo e serve ao Senhor. Trocar de igreja não resolve o problema se o indivíduo não tiver compromisso com Deus. É verdade ou não é? Pois bem, eles sucumbiram dentro do jardim, eles perderam, digamos assim,
não resistiram à tentação e acabaram perdendo a primeira batalha contra Satanás, contra o tentador. E a Bíblia diz que Deus chamou os dois, né, sentenciou os dois, não os amaldiçoou diretamente, mas Deus amaldiçoou a terra e trouxe sofrimento, né, para a mulher, com dores, e sofrimento para o homem, para poder cultivar a terra e tirar dela o seu sustento. E ambos foram expulsos do jardim do Éden, e Deus colocou uma proteção lá para que eles não voltassem mais, para que não tivessem mais acesso à árvore da vida. E a Bíblia diz que eles saíram do jardim, foram viver ao oriente do jardim, ao leste, né? Foram se distanciando do jardim, e não se diz na Bíblia Sagrada quanto tempo se passou até o nascimento de Caim e Abel. Mas a Bíblia diz, como nós lemos aqui no texto, que Adão teve relações íntimas com sua esposa, e ela concebeu, e ela deu à luz, primeiramente a Caim. Quando Caim nasceu, nós vemos que ela compôs um poema, ela compôs uma frase em louvor a Deus pelo nascimento do seu filho. E quando nasceu o segundo filho, nós sabemos que a Bíblia só diz assim: e nasceu também Abel. Ela não louvou a Deus por causa do nascimento de Abel, nem compôs nenhum poema. Depois nós vamos retornar nesse ponto e você verá por que dessas coisas. Parece que ela tinha uma esperança. Lembra que o Gênesis capítulo 3, verso 15, quando eles pecaram e Deus questionou os dois, e eles tentaram se esquivar da sentença divina, tentaram se esquivar da investigação de Deus, da pergunta que Deus estava fazendo para eles. E Deus disse em um determinado momento, em Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceria um que feriria, ou que pisaria a cabeça da serpente. Talvez, meu irmão, Eva estava com essa esperança na sua mente no nascimento de Caim. Talvez ela pensou assim, que quando Caim nasceu, poderia ser ele o indivíduo que iria, digamos assim, restabelecer o ser humano ao seu momento, ao seu estado natural. Mas nós sabemos que ali era só o início da humanidade, o início do sofrimento do ser humano estava apenas começando. Quando ela diz assim, que ela teve, né, quando a Bíblia diz que ela teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão, ela está dizendo que ela teve um filho com a ajuda de Deus, entregando a Deus, dizendo que ela estava com esperança de que Caim pudesse ser o indivíduo que iria pisar a cabeça do tentador e restabelecer o ser humano a seu estado natural. Mal sabia ela, como eu disse, que tudo aqui é novo, o seu primeiro filho seria um homicida. Era ele que iria, digamos assim, levar o pecado da humanidade a um novo nível. Porque aqui nós vemos até o momento, o pecado é individual, afetou o primeiro casal, destruiu o seu estado natural, mas eles não levaram, digamos assim, o pecado a outro nível. No caso de Caim e Abel, o pecado subiu a um patamar um pouco mais alto, com o assassinato, com o homicídio. E nesse momento que Caim nasceu e ela louvou a Deus, ela demonstrava esperança. Quando Abel nasceu, a palavra Abel significa efêmero, sopro, passageiro. Ela dava a ideia de alguma coisa que não ia durar muito tempo. E a Bíblia Sagrada nos diz que um era pastor de ovelhas, ou seja, Abel, e o outro era o lavrador da terra, o indivíduo que trabalhava no cultivo da terra, que era Caim. E a Bíblia diz que chegou o momento deles ofertarem a Deus. Da onde que nós entendemos isso? Eles aprenderam com seus pais, muito provavelmente, porque Adão e Eva aceitaram a sentença divina. Quando Deus questionou a eles e ajudou eles depois, fazendo vestes para eles de peles de animais, indica que Deus estava, digamos assim, dando alguma esperança para eles, para que eles não desistissem. E as bênçãos que Deus tinha prometido antes mesmo da queda, ou a bênção da multiplicação, por exemplo, está acontecendo mesmo depois que eles caíram em pecado. E aqui nesse momento nós vemos eles ofertando a Deus. No versículo de número 3, eles vão oferecer a Deus um culto, uma oferta. De onde que eles tiraram isso? Eles tiraram isso provavelmente do aprendizado que tiveram com seus pais. Eles estão aqui para oferecer uma oferta ao Senhor. Cada um tem o seu altar, cada um oferece a sua oferta segundo o seu próprio juízo, segundo o seu próprio critério. E no versículo 4 nós vemos a qualidade da oferta de cada um. No versículo 5 nós vemos que Deus atentou para a oferta de Abel, ou seja, deu mais atenção, abençoou, recebeu,
mas não recebeu a oferta de Caim. E algumas pessoas vão pensar que isso está na qualidade da oferta, e não está na qualidade da oferta, porque Deus, no versículo de número 6, Deus vai questionar Caim por que ele estava irado, por que ele estava carrancudo, com a cara fechada, estava bravo, estava raivoso, estava irado, por que você está assim? E no versículo 7 Deus pergunta para ele: se você fizer o bem, por acaso não vou aceitar? Mas se você fizer o mal, o pecado jaz à porta. E essa palavra pecado é uma palavra muito obscura neste texto, porque dá a ideia de um demônio que está ali à espreita, esperando o indivíduo dar uma brecha para que ele se lance sobre ele. Lembra do que Pedro escreve no Novo Testamento, dizendo assim, que o diabo anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar? Essa é a ideia contida nesse texto, que se o indivíduo se abrir para o pecado pode se lançar sobre ele e escravizá-lo. E lembra o que Jesus falou no Novo Testamento, que todo aquele que peca torna-se escravo do pecado, todo aquele que peca torna-se viciado e torna-se dependente do pecado e não consegue mais se libertar. O Paulo, quando escreveu, ele disse assim: quem está de pé, cuide para que não caia, porque se cair ele pode tornar-se dependente do pecado, porque todo tipo de pecado faz bem à carne, e tudo aquilo que a carne acostuma, ela torna viciado. Por isso Jesus disse que todo aquele que comete pecado torna-se escravo do pecado. O pecado está esperando como se fosse um demônio à espreita. Se o indivíduo der brecha, ele toma e ele domina. E aí Deus diz para Caim: o pecado jaz à porta, sobre ti será o teu desejo e sobre ele deves dominar. Ou seja, enquanto o desejo estiver no teu coração, você pode dominá-lo. Lembra da Epístola Universal de Tiago, no capítulo 1, quando ele fala que o pecado é como se fosse uma gravidez, que o indivíduo concebe o pecado nos seus próprios intentos, na sua própria concupiscência, ou seja, no seu próprio apetite, e ele alimenta esse pecado, e esse pecado cresce, e com o tempo a Bíblia diz assim, que dá luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte. Nós vemos aqui, meus irmãos, que o pecado é uma coisa que começa lá no interior. E nós vamos entender que Caim ficou com inveja do seu irmão, porque Deus deu mais atenção para a oferta de Abel e não deu tanta atenção para a oferta de Caim. Deus rejeitou a oferta de Caim. E no versículo de número 8 em diante nós veremos que num dado momento, tem algumas versões bíblicas que dizem assim: e Caim disse a Abel, vamos ao campo. Se não me falha a memória, é a NTLH que diz assim, que Caim chegou para o seu irmão Abel e disse, vamos ao campo. O que diz que ele já estava com planos para matar o seu irmão. A inveja que ele tinha, a cobiça que ele tinha em cima da oferta do seu irmão, que foi recebida por Deus, e a sua que foi rejeitada, fez com que ele se irasse, se revoltasse e alimentasse um sentimento de ira, de inveja, e ele chegou dolosamente com intenção de matar e disse ao seu irmão, vamos ao campo. E estando eles no campo, a Bíblia diz que Caim se levantou e matou o seu irmão, e muito provavelmente escondeu o seu corpo na terra, porque logo na sequência Deus começa a questioná-lo, que o sangue do irmão dele estava clamando desde a terra. E Caim, revoltado contra Deus, entra numa discussão com o Senhor, dizendo que ele não é guarda, ou seja, não é da obrigação dele cuidar da segurança do seu irmão. E Deus acaba colocando em Caim um sinal, que é um sinal também muito obscuro, não se sabe exatamente o que é, para que as pessoas não se vinguem de Caim. Eu não vou falar da esposa de Caim, não vou falar do universo dessas pessoas, porque isso é uma questão mais teológica, uma questão mais complexa. Eu quero falar aqui apenas do motivo pelo qual Deus não recebeu a oferta de Caim. Por que Deus rejeitou a oferta de um e abençoou a oferta de outro? A primeira coisa que nós vamos perceber nesse texto, no versículo de número 3, que ao cabo de dias, cada um deles trouxe uma oferta ao Senhor. E essa oferta indica ofertas diferentes. No verso 3, e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E o verso 4, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Nós vemos aqui o primeiro problema, aonde estava surgindo o atrito entre os irmãos. A primeira coisa que nós devemos levar em consideração é que muito provavelmente
Eles eram irmãos gêmeos. Por quê? Porque a Bíblia menciona uma relação íntima de Adão, uma concepção de Eva e 2 nascimentos logo na sequência. Então é muito provável que eles fossem irmãos gêmeos e que Caim fosse o mais velho. E como eu disse, eles aprenderam a servir a Deus com seus pais, com Adão e Eva, que continuaram essa prática de buscar a Deus e de fazer altares ao Senhor. Se você ler o livro de Gênesis mais adiante, vou mencionar isso só a título de introdução, de informação, para você entender o problema que está aqui. Quando Abraão, por exemplo, é chamado por Deus no capítulo 12, uns versículos adiante, a Bíblia diz que ele fez um altar ao Senhor. E esse altar era o altar que representava a família. Então ele apresenta toda a sua família em dedicação ao Senhor. Quando o filho de Abraão, Isaque, nasce, depois dele orar cerca de 20 anos para que a sua esposa tivesse um filho, ele tem uma briga com algumas pessoas por causa de alguns poços numa certa região. E logo adiante, quando Deus lhe abençoa para que ele encontre paz na busca do 3º poço, digamos assim, ele faz um altar também e apresenta a sua família ao Senhor. Aquele altar é o altar que representa a sua família. Nós vemos também que Jacó, filho de Isaac, posteriormente também faz um altar, levanta um altar, e esse altar ele apresenta toda a sua família a Deus. A característica principal do altar é representar a família toda. O líder da família, na adoração, ele faz o altar e no seu altar apresenta a família toda. Abraão fez isso, Isaque fez isso e Jacó fez isso. Se você ler o livro de Jó, você vê que a Bíblia diz que ele fazia os sacrifícios por todos os seus filhos, levando em conta que talvez os seus filhos pudessem ter feito algum pecado contra Deus. Era um altar e vários sacrifícios. Nunca se fazia 2 altares. O que nós vemos em Caim e Abel é cada um no seu altar separado. A ideia da oferta dá a ideia de distinção completa. O problema não está na oferta. O problema primeiro está na divisão do altar. Caim tem que ter o seu altar porque ele não gosta do seu irmão, e Abel tem que ter o seu altar porque ele é desprezado pelo seu irmão. Sabe o que significa isso? Significa que nós queremos muitas vezes um altar somente nosso. Por quê? Porque nós vemos com aquela ideia assim. Vou citar um pregador famoso, não vou falar o nome dele, porque se a gente fala o povo fica triste, que disse numa certa pregação uma vez, que teve uma mulher que tentou servir a Deus do seu jeito e não conseguiu. Sabe por que você não consegue servir a Deus do seu jeito? É porque não dá certo? Porque não existe esse negócio de eu sirvo a Deus do meu jeito. Não existe esse negócio de eu tenho o meu altar, eu sirvo a Deus do jeito que eu puder, eu sirvo a Deus do jeito que eu quiser. Isso, meu irmão, não tem o menor fundamento bíblico. Se nós podemos servir a Deus do jeito que nós quisermos, então a Bíblia Sagrada não serve para nada. Porque a Bíblia Sagrada diz exatamente a forma que nós temos que adorar a Deus e servir a Deus. Por que que eu não posso crer em outro Deus para a salvação? Porque eu creio na Bíblia Sagrada que diz que a salvação é só por meio da fé em Cristo Jesus. Por que que eu não posso então servir a Deus do jeito que eu quero, ter o meu altar? Porque a Bíblia Sagrada me diz a forma que Deus tem que ser adorado. Eu sempre digo e cito Davi, que tentou fazer aquele negócio de levar a arca para Jerusalém e acabou nessa sua insanidade, nesse seu erro, matando um jovem, deixando aquele lugar conhecido como Rotura de Uzá. Depois ele foi ler no livro e descobriu que a arca do Senhor não podia ser levada daquele jeito. A arca do Senhor não pode ser colocada sobre carro de boi, não pode ser puxado por vacas. Não interessa se é uma junta de bois nova, não interessa se a canga é nova, se a carroça é nova. A Bíblia Sagrada diz que para carregar a arca do Senhor tem que ser o levita, tem que passar a vara por dentro das argolas, colocar sobre o ombro e em 4 pessoas carregar a arca do Senhor. Quando ele viu que estava fazendo errado, ele parou, deixou a arca ali, foi aprender como é que fazia e depois voltou para fazer certo. E a Bíblia Sagrada diz que então ele conseguiu levar a arca para Jerusalém. Nós não conseguimos o que queremos porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Imagina, meu irmão, agora eu não posso me misturar com o culto do outro porque eu quero servir a Deus do meu jeito. Uma coisa que eu acho extremamente absurda,
que a Bíblia faz questão de relatar e que muitos pregadores, leitores pulam por cima do texto, é o caso de Ana e Penina. Ana sofria, digamos assim, usar uma palavra moderna, sofreu bullying, né, com a Penina zombava dela, menosprezava ela porque ela não tinha filhos, e uma menosprezando a outra, e ficava aquele clima infernal, e o marido Eucana, covarde, não fazia nada, deixava uma massacrando a outra, e a Bíblia Sagrada diz que eles iam de ano em ano sacrificar ao Senhor. Pô, irmão, que culto é esse, irmão? Em que a pessoa massacra a outra, em que a pessoa está morrendo ofendida pela outra, e vão lá as duas, ambas juntas, sacrificar ao Senhor. Você acha que Deus vai receber? No meio da contenda, no meio da briga, cada um tem o seu altar. Tem gente que diz, não, se preocupe com você, não com o seu irmão. Irmão, igreja é coletivo. A palavra igreja traz a conotação de coletivo. Nós somos igreja. Se eu falhar, você cai comigo. Se você cair, nós falhamos com você, porque nós somos um corpo. Quando Paulo usa a metáfora do corpo, ele diz assim: quando um membro sofre, o corpo todo sofre. Então não existe esse negócio de eu adoro a Deus do meu jeito, você adora a Deus do seu jeito. Ou a gente adora do jeito bíblico, ou Deus não vai receber. O primeiro problema está em cada um querer fazer o negócio do seu jeito. Se cada um pode fazer do seu jeito, irmão, imagina o inferno que vai virar isso. Cada um tem o seu jeito. Parece aquele negócio que vive lá no secularismo, no mundanismo, porque lá no mundo as pessoas dizem assim: não, eu tenho a minha opinião, você tem a tua. O nome disso é relativismo. Eu tenho a minha opinião, você tem a tua. Tem aquela frase posso citar, o Paulo Coelho, né, que diz assim: existem verdades mais verdadeiras que a própria verdade, dando a ideia que cada um tem a sua opinião, e a sua opinião é a verdade. Não, mas cada um pode adorar a Deus do seu jeito. Negativo, irmão, negativo. Porque a Bíblia Sagrada diz o jeito que nós temos que adorar o Senhor. A Bíblia Sagrada diz exatamente o tipo de adoração que nós temos que fazer. E não tem esse negócio de eu tenho o meu altar, você tem o seu, eu adoro do meu jeito, você adora do seu. Só tem um jeito de adorar a Deus, que é o jeito bíblico, que é o jeito descrito na palavra de Deus. Lembra quando Deus deu a arca e disse para Noé: faz nessas medidas aqui, porque se não for nessa medida, não for desse jeito, ninguém vai se salvar. Quando foi para ser feito o tabernáculo, Deus deu as medidas, o tipo de tecido, e ainda encheu 2 homens com o Espírito Santo, que era Bezalel e Aholiabe, e diz: é esses aí que eu quero para fazer o bordado e os trabalhos mais finos do templo. Deus decide o jeito que Ele quer ser adorado. Teve uma mulher que quis discutir com Jesus no Novo Testamento, querendo dizer que poderia adorar a Deus do seu jeito. Ele estava no poço de Jacó, em João capítulo 4, principalmente no centro, que é o verso 24 desse texto. A Bíblia diz que a mulher estava dizendo: é porque os judeus adoram lá, a gente adora aqui. E Jesus disse: negativo, vai chegar um tempo que aqueles que adoram a Deus vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Não existe esse negócio de eu adoro a Deus do meu jeito, você adora no seu. Não é à toa que muita gente fracassa. Não é à toa que muita gente cai. Não é à toa que as pessoas declinam na fé, porque querem sempre fazer as coisas do seu jeito. Eu lembro de uma vez que eu estava pregando um assunto parecido com isso, e eu estava pregando aqui, e teve gente que me falou depois que tinha gente no banco de trás dela falando: não, porque aqui a gente faz do jeito da gente mesmo. Aqui não adianta o pastor vir falar que é diferente, o pregador vir falar que é diferente, porque aqui a gente serve do jeito que a gente quer mesmo. E você vai ver o nível da igreja, digamos assim, moralmente declinada, fraca, Deus não opera, canções vazias, hinos vazios, pregações vazias, nada acontece, Deus não opera. Parece aquela igreja maravilhosa lá do livro de Apocalipse, que a igreja estava uma bênção, estava próspera, estava organizada, e no final do texto diz assim: eis que estou à porta e bato. Sabe o que é isso? A igreja maravilhosa, e Jesus por lado de fora batendo na porta querendo entrar. Está entendendo, irmão? Não existe esse negócio de eu adoro a Deus do meu jeito. Tire isso da sua vida, tire isso do seu vocabulário. Isso não é cristão.
Nós adoramos a Deus todos de um único jeito, que é o jeito bíblico, em espírito e em verdade. Como o irmão Ayrton leu o texto, é um só batismo, uma só fé, uma só esperança, um só Espírito Santo. Não tem esse negócio de cada um faz o seu, irmão. Não. Primeiro erro de Caim foi querer separar o seu altar do seu irmão, porque não se dava com ele. Deduzimos isso pela sequência do texto. Agora nós vamos para as ofertas. Veja, meu irmão, o versículo de número 4. E Abel trouxe, Caim trouxe no final do verso 3, uma oferta do fruto da terra ao Senhor. E o verso 4 diz: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para a oferta de Abel, mas para Caim sua oferta não atentou. Olha bem o que o texto diz. Caim, no verso 3, trouxe uma oferta do fruto da terra. E Abel, a Bíblia diz que trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Tem um problema aqui, mas é claro que tem. É um problema que está na oferta? Não. Tem alguns indivíduos que dizem assim: Deus rejeitou a oferta de Caim, porque Caim não fez sacrifício de sangue. Sacrifício de sangue só aparece na lei, não aparece aqui. O problema estava na oferta de Caim. Ele poderia ofertar do fruto da terra ao Senhor. Se nós lemos o livro de Levítico, capítulo 1 em diante, nós vamos saber que Deus, Ele recebe o fruto da terra. Tem dois tipos de oferta, onde se ofertam cereais, trigos e coisas oriundas da terra, que são chamadas de oferta de oblação e são chamadas de oferta de libação, onde se pega a flor de farinha, a melhor parte da farinha, a parte mais fina da farinha, se mistura com óleo e coloca perto do incenso e oferece aquilo em sacrifício ao Senhor, que era feito no tabernáculo. Então não tem problema de oferecer a Deus cereais, não tem problema de oferecer a Deus o fruto da terra. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra aqui uma coisa, digamos assim, nas entrelinhas. Perceba que na oferta de Caim o texto só diz assim: e trouxe Caim do fruto da terra, ponto. Mas quando fala da oferta de Abel, diz assim: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Seria diferente, meu irmão, se Caim tivesse escolhido os melhores frutos, os frutos mais viçosos, os mais belos, os mais apetitosos, os primeiros. Seria diferente se ele tivesse se dedicado a escolher para o Senhor uma coisa boa. Mas Caim, assim como muitos de nós, tem aquela política do esforço mínimo. Como assim? Parece que ele tem pressa em sair da presença de Deus. Parece que servir a Deus para ele é um fardo, é ruim, é cansativo, é um tédio. Parece que para o indivíduo ele vir para a igreja e voltar para casa é um favor que ele faz para Deus. É a política do esforço mínimo. É aquele negócio de vou fazer de qualquer jeito e vou sumir daqui. Vou fazer porque eu tenho a obrigação de fazer. Vou fazer e vou me livrar disso de uma vez. Aí você vê, meu irmão, a pressa. E a pressa, como dizem por aí, é a inimiga da perfeição. O que está em jogo aqui? Está em jogo aqui, meu irmão, que o nosso Deus não é um Deus que aceita ser servido com pressa. O nosso Deus não é um Deus que aceita ser servido por qualquer coisa. Deus recebeu a oferta de Abel, porque ele não fez como Caim, pegou o que veio pela frente. Deus receberia se ele tivesse gastado tempo e preparado uma coisa boa para oferecer ao Senhor. Porque aí sim nós veríamos dedicação, sacrifício, cuidado, preocupação em saber se Deus vai receber ou se Deus não vai receber. Aí nós vemos o cuidado do indivíduo, o zelo do indivíduo pelo seu compromisso com Deus. Mas Abel foi lá nas suas ovelhas, ele não pegou qualquer uma, ele não pegou a primeira que veio, ele não pegou com pressa, ele foi nos primogênitos, os primeiros, os melhores.
E a Bíblia diz que escolheu dentre eles o melhor da sua gordura, ou seja, o mais bem cevado, o mais bem cuidado, o mais bem tratado. Ele diz: é esse aqui que eu vou levar e vou sacrificar ao Senhor. Se você quer que Deus receba a sua oferta, dê o melhor. Dedique-se, ore, jejue, consagre, se esforce ao máximo. Porque é nisso que reside o nosso zelo pelo compromisso com Deus. Porque é aí que Deus recebe a nossa oferta e recebe o nosso sacrifício. Quer que Deus receba o louvor? Quer que Deus receba a adoração? Quer que Deus receba o culto? Então faz isso com dedicação. Tem gente, meu irmão, que pensa assim, que o culto não tem hora para acabar. Tem gente que pensa que o culto pode ser desorganizado. Não, a gente tem que dar liberdade para o Espírito Santo. Como se dar liberdade para o Espírito Santo fosse dizer: faz bagunça. Como se dar liberdade para o Espírito Santo quer dizer: qualquer um faz do jeito que quiser. E não é assim que funciona. Quando o negócio é organizado, nós vemos dedicação. E quando nós vemos dedicação, o nosso Deus vê o bom ânimo do indivíduo em servi-lo e recebe a sua oferta. Deus recebe, meu irmão, porque o indivíduo se dedicou àquilo. Deus recebe porque o indivíduo teve cuidado em se preocupar com Deus. Tem gente que não se importa com Deus, irmão. Sinceramente, tem gente que a Bíblia para ela é um conto de fadas. Tem gente que pensa que a palavra de Deus não é coisa para ser levada a sério. Tem gente que pensa que não se deve se preocupar se Deus vai receber ou se Deus não vai receber, porque simplesmente oferece qualquer coisa e oferece de qualquer jeito. E nós vemos na Bíblia Sagrada, ouça bem isso aqui, a lei surgiu em Êxodo capítulo 20, foi ali que Deus deu as tábuas da lei e os mandamentos para o povo de Israel. Significa que antes disso, ou seja, na época de Abraão, na época de Isaac, na época de Jacó, na época de José, não havia lei escrita. Significa que tudo aquilo que eles faziam para servir a Deus, eles faziam tendo em mente o seu compromisso com Deus. Porque eles não tinham lei escrita. Nós temos a lei escrita, eles não tinham. Agora escuta bem um negócio interessante. Quando a mulher se lançou para cima de José, qual foi a resposta de José? Quando ela veio para cima dele, porque a Bíblia diz que era um jovem bonito, formoso, ele disse: negativo, não posso fazer isso contra o teu marido e não posso fazer esse pecado contra Deus. Mas quem disse para ele que era pecado? Se a lei só foi dada em Êxodo capítulo 20, sabe de onde ele tirou isso? Do seu zelo pelas coisas de Deus, do seu compromisso e cuidado com o Senhor. Eu não posso fazer certas coisas porque isso vai ofender o meu Deus. Trata-se do zelo, da preocupação. Tem gente que faz as coisas e não se preocupa se Deus vai ser ofendido, se ele não vai. Não se preocupa se Deus vai ser escandalizado, se Deus não vai. Não se preocupa com o efeito que aquela ação vai ter. Por isso muitas pessoas, antes de tomar uma atitude, eles não pensam duas vezes. Lembra que Salomão escreveu nos provérbios, dizendo assim: o justo medita no que há de responder, mas o ímpio se desboca em mentiras. Por quê? Porque o ímpio não pensa. Só quem serve a Deus e tem compromisso com Deus, preocupa-se em fazer com que a sua vida agrade a Deus. Somente quem serve a Deus gasta tempo em querer saber o que agrada a Deus e o que não agrada. Somente quem ama o Senhor. Lembra que Jesus disse em livro de João capítulo 14, se não me falha a memória, verso 13, ele disse assim: se vocês me amam, então guardem os meus mandamentos. Se ama ao Senhor, então tem que mostrar na prática o quanto ama, o quanto zela, o quanto tem cuidado. Porque só falar da boca para fora, qualquer um pode falar. O negócio é na prática, irmão. Porque Caim e Abel não precisaram falar nada para a gente saber aqui quem presta e quem não presta.
Caim e Abel não precisaram falar nada, foi simplesmente escolher uma oferta e oferecer ao Senhor. Aí já dá para você saber quem serve a Deus de verdade e quem não serve. Aí já dá para você saber quem se preocupa com a vontade de Deus e quem não se preocupa. Aí já dá para você ver quem, antes de tomar uma decisão, pensa se aquilo vai ofender o Senhor, se aquilo vai escandalizar com Deus, se aquilo vai escandalizar com a igreja ou não. Então aí está o zelo pelas coisas do Senhor. Primeira coisa que nós aprendemos: não se serve a Deus em altar diferente. Segundo, toma-se cuidado na oferta. Toma-se cuidado naquilo que vai apresentar ao Senhor. Vai apresentar um louvor, dedique-se ao máximo. Vai pregar a palavra de Deus, dedique-se ao máximo. Vai ser pastor, vai ser presbítero, vai ser diácono, vai ser evangelista, vai ser o que for, dedique-se. Quando a Bíblia fala do ensino, ela diz assim: se o ministério é ensinar, haja dedicação ao ensino. Tem muita gente que quer ensinar os outros, mas não aprende ele mesmo. Não se dedica, nunca botou o pé na escola dominical, não frequenta ETAD, não estuda, não faz nada, e daí chega ali para querer ensinar os outros. Aprendeu primeiro? Não há dedicação. Porque tem gente que só quer aquela glória, só quer o prestígio, só quer o privilégio, né? Se vir alguém que ora, que jejua, que consagra e pregar, e Deus abençoar, e o povo, irmão, receber a presença de Deus ali, sentir a presença de Deus, e Deus operar, ele quer aquilo, mas ele não quer pagar o preço, porque não há nele dedicação. Porque ele não tem preocupação se Deus está recebendo, se Deus não está recebendo, não tem preocupação se Deus está se agradando, se Deus não está se agradando. O negócio é ofertar, é só fazer qualquer coisa que Deus poderia estar recebendo. Veja no Novo Testamento, se não me falha a memória, capítulo 21 de Lucas, do versículo 1 a 4, a Bíblia Sagrada diz que os fariseus no templo, todos eles se levantavam com muito dinheiro, sacos de moedas, e iam e jogavam em um recipiente chamado gasofilácio, que é o local da oferta. Cada um deles pegava uma grande quantidade, ia lá e jogava dentro. E o Senhor Jesus, lá de trás, olhando a atitude daqueles homens, dali um pouquinho levantou no meio deles uma viúva. A viúva na Bíblia Sagrada é sinônimo de pessoa necessitada. Quando a Bíblia diz assim que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações, ele está dizendo assim: cuide dos necessitados, porque viúva e órfão são pessoas que não têm ninguém por eles. É símbolo de pessoa necessitada. Aí você vê a viúva se levantando sem ter ninguém por ela, e pegando a oferta, que a Bíblia Sagrada diz em Mateus que eram 2 moedas, e lança no gasofilácio. E o Senhor Jesus diz assim: está vendo aquela viúva? Aquela sim. Os outros deram em grande quantidade, mas a grande quantidade para eles era o que sobrava. Essa mulher, do seu sustento, tirou tudo que tinha e deu maior sacrifício do que eles. Sabe o que eu entendo com isso? Não é a quantidade, é a qualidade do que nós oferecemos ao Senhor. Não é a quantidade do que nós damos, irmão, é a qualidade daquilo que nós ofertamos ao Senhor. Nosso sacrifício vai ser recebido se for dado com qualidade. Aí Deus recebe. Terceiro ponto, eu quero terminar com isso. No versículo de número 4 e 5, nós vemos que eles ofertaram e Deus recebeu, ou seja, deu atenção, não se sabe como que Deus recebeu, aprovou o sacrifício de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Por que Deus recebeu um e rejeitou outro? Aqui nós temos um problema, porque eu falei que o altar tem que ser único, eu falei que o indivíduo tem que escolher, mas mesmo assim, meu irmão, a oferta do indivíduo ainda pode ser rejeitada. Por quê? Para nós entendermos sobre Caim e sobre Abel, nós não podemos ficar só nesse texto. Nós temos que pegar outros textos da Bíblia Sagrada que falam um pouco mais sobre a vida dos dois, porque aqui traz de modo corrido, mas a interpretação sobre eles está, por exemplo, em Mateus 23:35, está, por exemplo, também em 1 João capítulo 3, verso 12, que nós já vamos chegar nesses textos, onde fala um pouco mais sobre os dois.
Aqui nós vemos eles ofertando ao Senhor e Deus rejeitando uma e aceitando a outra. Aí nós se perguntamos, mas se Deus recebe a oferta do fruto da terra, então por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Se não tem esse negócio da questão da oferta de sangue aqui, então por que Deus não recebeu a oferta de Caim? Escute bem o que eu vou dizer. O ofertante e a oferta são inseparáveis, irmão. Deus recebe a oferta de acordo com o coração do ofertante. Eu já mostrei no segundo ponto que Caim já não era flor que se cheire, porque queria se livrar rapidamente do seu sacrifício ao Senhor. Não se dedicou. E o fato de Deus rejeitar a oferta dele, nós dizemos assim que Deus não rejeitou Caim por causa da sua oferta. Deus rejeitou a oferta por causa de Caim. Entendeu a diferença, irmão? Deus não rejeitou Caim por causa da sua oferta. Deus rejeitou a oferta por causa de Caim. Porque a oferta é inseparável do ofertante. Quando o indivíduo vai ofertar a Deus, Deus não pega simplesmente o sacrifício que ele está apresentando aqui. Não. Quando você vai servir a Deus, Deus não pega só o seu culto aqui na igreja. Deus pega a sua vida como um todo. Quando você vai servir ao Senhor, você não pode esquecer que aqui dentro é uma partícula da vida cristã. Aqui dentro é um compromisso coletivo que nós temos de ter comunhão com os irmãos, de confraternizar uns com os outros, mas que a vida cristã se evidencia de fato lá fora. E é lá que Deus vai olhar para o nosso coração e vai ver se o nosso coração tem uma boa índole, vai ver se o nosso coração pende para o bem. Põe no telão para nós 1 João capítulo 3 versículo 12. Em 1 João capítulo 3 verso 12 você vê Deus rejeitando a oferta de Caim por um simples motivo. Qual é? Caim não presta como pessoa. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão justas. Quer que Deus receba o seu sacrifício? Consagre sua vida toda a Deus. Não pense você que o seu culto começa quando você entra aqui e termina quando você sai. O nosso culto começou no dia que nós aceitamos Jesus, e eu tenho certeza absoluta que nunca mais vai terminar, porque quando Jesus arrebatar a igreja, nós vamos servir ao Senhor lá nos ares, e vamos servir ao Senhor no céu. Nosso culto não vai terminar, ele só teve início. Esse negócio de entrar aqui para cultuar a Deus é o nosso culto coletivo, mas é lá fora que as pessoas vão ver as nossas obras. Por que Deus não recebe o sacrifício de Caim? Simples, Caim era do maligno. O que ele está dizendo? Caim era filho do diabo, suas obras eram más, ele era invejoso, ele era ruim. Por isso Deus não quis receber a oferta dele. Então não se trata necessariamente da oferta, trata-se da vida como um todo. Lembra quando perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento? E ele diz: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Sabe o que ele está dizendo? Adore a Deus com todo o teu ser. Ame a Deus com tudo que você é, com tudo que você faz. Toda a sua vida integralmente tem que glorificar a Deus. A nossa vida é o nosso culto como um todo. Não adianta a gente ser uma pessoa lá fora e vir aqui querer ofertar um sacrifício a Deus, que Deus não vai receber, porque Deus pega a nossa vida integralmente. Se a gente for filho de Deus, for servo de Deus, ter compromisso com Deus, Deus recebe o nosso sacrifício, porque o nosso coração transborda aquilo do qual está cheio. Se está cheio de compromisso, se está cheio de amor, Deus recebe o nosso sacrifício. Mas se nós não temos uma vida cristã colocada no altar de Deus, quando nós vamos cantar, Deus não recebe. Quando vamos pregar, Deus não abençoa. Quando vamos fazer alguma coisa para Deus, Deus não aceita, porque a nossa vida é ruim. A vida tem que estar consagrada no altar de Deus. Deus rejeitou a oferta de Caim porque Caim não prestava.
E a Bíblia Sagrada diz em Mateus capítulo 23, verso de número 35, momento em que Jesus está ali, digamos assim, descendo o sarrafo nos fariseus e nos religiosos hipócritas da sua época, falando que Caim matou Abel e chamando Abel de o justo, dizendo assim: vocês que são geração ruim de falsos religiosos, Deus vai requerer de vocês todo o sangue do justo, desde o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que for morto entre o pátio e o altar, até o sangue de Abel, o justo. Entendeu por que Deus recebeu a oferta de um e rejeitou a oferta de outro? Simples: um era justo, o outro era ímpio. Um era filho de Deus, o outro era filho do diabo. Deus recebe a oferta de quem o adora com coração íntegro, com coração quebrantado, com coração comprometido. Se não me falha a memória, é Isaías capítulo 29, verso 13, que Deus diz assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me fala com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta simplesmente uma oferta exterior. Deus quer todo o nosso ser investido na obra de Deus, investido na adoração. Quer que Deus receba o seu sacrifício? Lembra que Paulo disse em Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus nos quer por inteiro, Deus nos quer como um todo. Por que Deus abençoa algumas pessoas e não abençoa outras, usa uns e não usa outros? Aí você pega a vida do indivíduo, pega a vida de Elias, pega a vida de Moisés, pega a vida de Eliseu, dos profetas de Deus, dos apóstolos de Deus. Eles não eram crentes só quando estavam no culto, irmão. A vida deles era posta no altar de Deus. E a Bíblia diz, por exemplo, que o que eles faziam, Deus assinava embaixo. Que aquilo que eles profetizavam, Deus fazia acontecer. A Bíblia Sagrada diz que tinha homens de Deus que falavam e nenhuma das suas palavras caíam por terra. Sabe por quê? Porque Deus aprova a vida do indivíduo e não apenas a sua oferta. Quer que Deus te abençoe, que Deus receba o seu sacrifício? Não divida o altar. Faça as coisas com dedicação e, acima de tudo, tenha compromisso perfeito e pleno com teu Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos pedir para Deus esta bênção, porque se nós orarmos a Deus, Deus ouve a nossa oração e responde a nossa oração, e Deus nos dá a bênção que nós pedimos. O Senhor Jesus disse que tudo que nós pedimos ao Pai em nome dele, crendo, nós receberemos do Senhor, porque Ele vai fazer para que o Pai seja glorificado. E eu quero que Deus receba o nosso sacrifício, quero que Deus receba o nosso culto, quero que Deus receba a nossa oferta. Então eu quero orar a Deus. Você vai orar comigo pedindo para Deus nos colocar no seu altar, pedindo para Deus nos consagrar a Ele. Vamos orar, ora comigo. Senhor Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos, que nós buscamos ao Senhor nesse momento, meu Pai, pedindo ao Senhor, ó Deus, que não deixe acontecer, meu Pai, na tua igreja, Senhor, como Caim, que dividiu o altar, Senhor, porque quis servir ao Senhor de seu próprio jeito, segundo o seu próprio juízo, que não se preocupou, Senhor, se o Senhor receberia ou não. Deus querido, tira do nosso meio este mal, Senhor, esta divisão. Tira de nós, ó Deus querido, toda essa divergência, Senhor. Tira do nosso meio, meu Pai, toda esta contenda que faz, ó Deus querido, com que muitas pessoas acabem querendo servir ao Senhor do seu jeito. Meu Deus querido, todos nós estamos aqui como tua igreja e nós queremos te servir com o nosso melhor. Que nós possamos, ó Deus, aprender com a tua palavra, aprender com o Senhor, como que nós devemos servir ao Senhor, como que a nossa oferta pode ser consagrada ao Senhor. Deus querido, abençoa aquilo que nós fazemos, as obras das nossas mãos. Faz como os profetas, Senhor, não deixa as nossas palavras caírem por
terra. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, nós consagramos a nossa vida ao Senhor, para que o Senhor abençoe a nossa vida integralmente. Receba, ó Senhor, a nossa vida como um sacrifício vivo. Receba o nosso ser como um sacrifício integral e usa a nossa vida. Recebe o nosso culto, recebe a nossa oferta, recebe a nossa adoração, que é para a honra e é para a glória do teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.